museus deveriam guardar a história da humanidade. Mas e quando eles começam a esconder essa história da gente? Entre porões trancados, salas sem janelas e depósitos gigantes, existem artefatos que o público comum nunca vai ver. Alguns são considerados perigosos, outros malditos. E alguns apenas inconvenientes demais para a versão oficial da história. Então já se inscreve no canal e deixa já aquele like, porque hoje você vai conhecer 3 artefatos que os museus preferem manter longe dos seus olhos. O chamado Arquivo Apostólico do Vaticano, conhecido por séculos como Arquivo Secreto do Vaticano, é um dos maiores e mais antigos acervos documentais do mundo. Ele reúne documentos produzidos continuamente desde pelo menos o século VIII, cobrindo mais de 1.200 anos de história da Igreja Católica e da política europeia. O arquivo fica dentro do Estado do Vaticano, em Roma, e abriga cerca de 85 quilômetros distantes com manuscritos, cartas e registros oficiais. Em 2019, o Vaticano mudou oficialmente o nome do arquivo, afirmando que o termo secreto significava apenas privado. O funcionamento, porém, permaneceu o mesmo. O acesso é extremamente restrito. Apenas pesquisadores acadêmicos credenciados podem entrar, em número limitado a cerca de 50 ou 60 pessoas por dia. Mesmo assim, existe uma regra decisiva. O pesquisador precisa solicitar com antecedência exatamente quais documentos quer consultar. Não é permitido explorar o acervo livremente ou descobrir algo por acaso. Entre os documentos oficialmente confirmados estão os registros do julgamento de Galileu Galilei, 1632 a 1633. Arquivos sobre os Cavaleiros Templários, especialmente do início do século XIV. Cartas de reis e imperadores europeus e dossiês de excomunhões históricas, como a de Martinho Lutero, no século XVI. Por décadas, partes inteiras do acervo permaneceram fechadas. Documentos do papado de Pio XII, iniciado em 1939, só começaram a ser liberados a partir de 2020, incluindo registros relacionados à Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, o arquivo existe para preservação. Na prática, ele também controla quem pode acessar a memória escrita de mais de um milênio. Quando a muita história não é apagada, mas rigidamente filtrada, a pergunta não é o que está escondido, é o que nunca chegou ao público. O Manuscrito de Voynich é um livro ilustrado, produzido entre 1404 e 1438, segundo datações por carbono 14, realizadas no início dos anos 2000. Ele é escrito inteiramente em um sistema de escrita, que não corresponde a nenhuma língua conhecida, antiga ou moderna e que permanece indecifrável até hoje, apesar de mais de um século de tentativas. O manuscrito reapareceu publicamente em 1912, quando foi adquirido pelo livreiro Wilfrid Voynich, dando origem ao seu nome atual. Desde 1969, o original está guardado na Beinecke Rare Book e Manuscript Library, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, uma das bibliotecas mais seguras do mundo para livros raros. O acesso ao manuscrito original é extremamente restrito. Ele é mantido sob controle rigoroso de temperatura, luz e umidade, e apenas pesquisadores autorizados podem manuseá-lo fisicamente. O público geral tem acesso apenas a cópias digitais ou facsímiles, nunca ao objeto em si. O conteúdo é o que torna tudo ainda mais estranho. O texto segue padrões estatísticos de uma língua real, mas não corresponde a nenhum idioma conhecido. As ilustrações mostram plantas que não existem, diagramas circulares complexos e figuras humanas em contextos que não se encaixam em nenhuma tradição científica ou religiosa clara do século XV. Ao longo do século XX e XXI,
criptógrafos militares, linguistas, matemáticos e até especialistas da AN, atentaram decifrá-lo, sem sucesso definitivo. Não se sabe quem escreveu, por que escreveu, nem para quem. Quando um livro de 600 anos segue todas as regras de uma língua, mas ninguém consegue lê-lo, a pergunta não é se ele é falso. A pergunta é o que esse conhecimento representava e por que ele nunca entrou na história oficial. O British Museum, fundado em 1753, é um dos museus mais importantes do mundo e também um dos mais seletivos no que o público realmente pode ver. Oficialmente, a própria instituição admite que menos de 1% do seu acervo total está em exposição permanente. O restante, milhões de artefatos, permanece guardado em depósitos técnicos, armazéns externos e áreas subterrâneas, a maioria inacessível ao público. Esses depósitos ficam em Londres e em centros de armazenamento associados ao museu, como o complexo de Blythe House, usado intensamente até os anos 2010. O acesso é restrito a curadores, conservadores e pesquisadores autorizados. O visitante comum jamais vê essas salas, nem sabe exatamente o que está nelas. Entre os objetos guardados estão coleções inteiras do Egito Antigo, da África, do Oriente Médio e da Ásia, muitas adquiridas durante o período imperial britânico, especialmente entre os séculos XIX e início do XX. Diversas dessas peças são hoje reivindicadas por seus países de origem, em disputas oficiais de patrimônio cultural que se intensificaram a partir dos anos 1970 e seguem até hoje. O ponto mais incômodo é que muitos desses artefatos nunca foram exibidos, mesmo sendo historicamente relevantes. Oficialmente, a justificativa é simples: falta de espaço, conservação e logística. Na prática, isso significa que a maior parte da história material da humanidade permanece fora do olhar público, controlada por decisões institucionais. Quando apenas 1% da história é mostrado, não é exagero dizer que 99% da narrativa fica trancada. E quando o acesso ao passado depende de permissões, cofres e depósitos subterrâneos, a pergunta não é o que está guardado, é quem decide o que pode ser lembrado. Qual desses 3 casos você acha mais suspeito? O acervo gigantesco trancado nos depósitos, a máquina inexplicável mantida funcionando atrás de portas de aço, ou os artefatos malditos que nunca chegam às vitrines? Comenta aqui embaixo. Se esse tipo de investigação te prende, deixa o like, se inscreve no canal e já clica no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Porque aqui não é onde a história termina, é onde a história começa a falhar.